Olá, humanos, professor Marquinhos aqui. E antes da aula começar, saiba que essa resolução foi retirada de um aulão de física que eu dei, resolvendo todas as questões de física do Enem 2022. Então, caso essa seja sua primeira vez aqui, recomendo que você assista todas as outras resoluções lá no aulão. Particularmente, acho que o aulão tá bem legal, porque eu expliquei bastante teoria, passei alguns macetes para resolver questões de vestibular e também dei dicas de interpretação de exercício. Então dá uma passadinha lá se for do seu interesse. O link vai estar na descrição e no final do vídeo. E se você gostar, se eu te ajudar de alguma forma, considere se inscrever no canal e qualquer dúvida deixe nos comentários. Espero que você goste e bons estudos. Agora bora pra aula. Eu juro pra vocês que eu não fiz de propósito. No exercício passado, esse que você acabou de ver, eu comentei sobre a importância, de entender algumas relações entre potência e outras áreas da física, porque cai sempre um exercício de resistor na água que esquenta, tudo mais. E para minha surpresa, é sério, é uma surpresa, porque eu estou fazendo esse exercício em outro dia, eu vi que era justamente o caso que eu falei. Então aqui a gente tem um chuveiro, um disjuntor, uma resistência que vai aquecer a água e blá 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 blá. É um exercício muito clássico, então é bem importante que você preste muita atenção para entender como funciona aqui a conservação de energia. Então, o problema desse exercício é o seguinte: eu tenho um chuveiro e esse chuveiro tem um determinado disjuntor. E ele tem 3 variações de temperatura. É o morno, o quente e o super quente. Ele está perguntando para a gente qual que é o valor da corrente nominal que precisamos ter para que esse disjuntor seja seguro e suporte essas 3 variações. Lembrando que o disjuntor é um dispositivo de segurança. Ele funciona como uma espécie de interruptor, baseado na corrente elétrica. Se uma corrente elétrica muito alta passa por ali, e ela não deveria, como se um raio cair ali e interferir na fiação elétrica, se houver algum tipo de curto-circuito, ou independente do motivo. Se a corrente aumentar muito drasticamente de uma hora para outra, o papel do disjuntor é cortar essa corrente para que ela não se propague ali no circuito, para evitar danos à fiação. Então o que o exercício está pedindo para a gente é justamente encontrar essa corrente máxima que ele pode suportar e, ao mesmo tempo, tornar possível a gente usar essas 3 variações. Então já é intuitivo que a gente tem que se basear no super quente, porque ele é o que tem a maior variação de temperatura. Então se a corrente suporta o super quente, ela também vai suportar o quente e também vai suportar o morno. Então na hora da gente resolver, trocar valores e analisar o problema, temos que olhar aqui para o super quente, para esses valores aqui. Segunda coisa muito importante que eu já tinha comentado é conservação de energia. E ele fala aqui para a gente que toda a energia é dissipada através da resistência do chuveiro e convertida em energia térmica, transferida para a água. Ou seja, a gente tem lá a fiação elétrica, essa fiação aquece a resistência do chuveiro, então a gente transforma a energia elétrica em energia térmica para a resistência e essa energia térmica é transferida para a água e é assim que a gente toma banho quente. Eu espero que você tenha acesso a um banho quente. Aqui em casa o chuveiro nem sempre é quente, infelizmente. Há algumas formas de resolver isso aqui, vários pensamentos, várias linhas de raciocínio por trás disso. Mas como eu falei para vocês, esse exercício ele é relativamente clássico. A gente faz muito isso enquanto estamos aprendendo, Principalmente essa coisa de envolver a resistência do chuveiro. Quase sempre tem. Então, o raciocínio que eu mais gosto é da gente pensar em termos de energia, a partir da conservação da energia. Ele fala pra gente que toda energia elétrica, eu vou chamar aqui de ELE, é igual a o calor convertido à energia térmica. Mas quem que é a energia elétrica? Ora, aí a gente precisa lembrar lá da eletrodinâmica, A gente tem uma equação famosa que é potência vezes a variação do tempo. Geralmente a gente usa na nossa conta de casa, inclusive. A gente soma aqui a quantidade, a potência de todos os dispositivos da nossa casa, vezes o intervalo de tempo que a gente quer. Então, durante um mês, uma semana, a gente tem lá a quantidade de joules associada e depois a gente vê o preço para cada unidade de medida lá da energia. Já o Qzinho, como a gente acabou de ver também, tem que ser o calor
sensível, porque a gente está falando aqui de uma variação de temperatura, ele deu o calor específico para a gente, e aqui não está falando de mudança de estado da água, no caso, né, ou de nenhuma outra substância. Então, o nosso calor aqui, a quantidade de calor, vai ser o famoso Q-macete. A massa da água, o calor específico da água, vezes a variação de temperatura que o disjuntor suporta. E nesse caso aqui é a informação que a tabela deu para a gente. Ó, substituindo, então, vamos ter potência vezes a variação do tempo é igual a M na massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água. Lembrando, o que a gente está procurando? Corrente elétrica. Então, daqui dessa equação, não dá para a gente achar. Já conseguimos perceber aqui. Qual que é o melhor raciocínio para a gente, que poderia inclusive ter sido o primeiro raciocínio? Eu preciso de uma equação que associe a corrente, que me dê a corrente de alguma forma. A gente tem a primeira lei de Ohm, por exemplo. U igual a RI. Bom, aqui a gente tem a tensão, ele deu para a gente aqui no exercício, olha, de 220 volts, mas não tem nada sobre resistência aqui. Então talvez esse não seja o caminho. Como eu falei, isso aqui seria um raciocínio ideal para a gente. Mas como a gente já sabe que esse tipo de exercício cai muito, você talvez poderia pular direto para a equação que relaciona potência, que é a famosa PIL, ou PUI, né? Tem outras que envolvem corrente e potência. Mas essa aqui é interessante para a gente porque, bom, ela é simples, fácil de decorar, fácil de entender e relaciona as informações que a gente tem. Veja, do lado esquerdo, nessa equação, temos uma forma de encontrar a potência. E do lado direito ali, temos uma forma de encontrar a corrente. E precisamos só achar a potência. Então essa é a linha de raciocínio que a gente tem que ter. A gente isolando a potência aqui, vai ficar tudo dividido pela variação do tempo. Agora podemos substituir os valores. Temos uma outra suposta pegadinha aqui que acabamos de usar no exercício anterior. Novamente, ó, ele vai pedir a massa para a gente. Mas não temos essa informação, pelo menos não explicitamente. Tem duas formas de enxergar isso aqui. Olhar para a densidade, ó, que ele deu para a gente no texto, aqui embaixo, ele deu essa densidade para a gente. Então, é muito importante a gente lembrar dessa equação, que a densidade é igual a massa dividido por volume, porque olha as unidades, massa dividido por volume. E a nossa tabela, veja, relaciona volume de uma certa forma. Então, que você poderia usar o raciocínio mais prático, que é olhar a densidade. E o que significa isso? Ó? Que 1000 gramas está contido em 1 litro. Aí você faz uma regrinha de 3. Então, se 1000 gramas está em 1 litro, qual que é a minha massa para a quantidade de litros que eu vou ter ali na vazão? Temos agora, ó, dois valores para escolher. Né? Uma vazão de 3 litros por minuto ou de 6 litros por minuto. Nesse caso em específico, tanto faz qual valor a gente vai escolher. Porque perceba que o 3 ele aumenta para 6, né? Então é 2 vezes 3 dá 6. E lá no super quente é o oposto, ele diminui, né? Ele divide por 2. Então eles são inversamente proporcionais. Porém, eles mantêm a mesma proporção. Então você poderia acabar usando qualquer um dos dois valores, né? Qualquer conjunto de dois valores. Acredito que o Enem fez isso para facilitar a nossa vida. Mas eu acho que o raciocínio ideal aqui é a gente pensar na temperatura ali do super quente, porque ele quer sempre o maior valor, sempre a maior variação ali de temperatura. Então, eu iria aqui de 33, na vazão de 3 litros. Então, olha, eu quero saber quantas gramas eu tenho para 3 litros. Aí perceba que a minha massa, vou trocar o x pela massa aqui, agora sim. Então perceba, né, que a minha massa vai ser 3 vezes 1000, que dá 3.000 gramas. E por que eu vou deixar em gramas e não vou transformar em quilo? Porque ó, aqui no calor específico, veja as unidades que ele deu pra gente, ó. Gramas e graus Celsius, né? O grau Celsius aqui na nossa tabela já tá, então podemos manter ela em grama. A outra análise que precisamos fazer é usando aqui, como eu comentei, a equação da densidade. Então a gente isola a massa, fica densidade vezes o volume. A densidade ali a gente viu que é 1000,
passou no exercício, o volume é de 3, né? Ou de 6, dependendo de qual você escolher. Que obviamente também daria 3.000 gramas. Então a gente substitui aqui 3.000 vezes o calor específico de 4,2 vezes a variação associada ali ao 3 do super quente, que no caso é 30 graus Celsius. Olha, aqui a gente usou a vazão, né, para fazer esse cálculo da massa. E lá na vazão, ó, ele diz pra gente que a unidade é litros por minuto, né, mas não podemos colocar 1 minuto aqui, senão não vai sair nas unidades do sistema internacional. Basta a gente converter minutos para segundo. Então, cada minuto tem 60 segundos. Colocamos os 60 aqui. Veja bem, a gente está fazendo tudo isso por causa da tabela, né? A tabela que associou para a gente 1 litro por minuto e também por uma determinada variação de temperatura. A gente só está trocando aqui as unidades, convertendo as unidades. A conta aí vai dar sua preferência, você pode fazer de vários jeitos. Eu vou manter o 3.000 aqui, porque tem muito zero aí, talvez corta depois, é fácil de ver isso aqui. 4,2 também. E eu vou simplificar o 30 com 60, para mim parece mais óbvio isso aqui. Você pode dividir por 30 os dois, vai ficar 1 sobre 2, né? Vai ficar tudo dividido por 2, ou meio, que é 0,5. Eu vou escrever aqui como uma divisão, porque talvez fica mais fácil para vocês enxergarem o que eu vou fazer agora, que é dividir o 3.000 por 2. Vai ficar 1.500 vezes 4,2. Aí aqui a gente tem duas escolhas. Você pode fazer essa conta ou trabalhar com esse valor aqui, porque lembra, o nosso objetivo não é achar a potência em si. Claro, é um dos objetivos, mas é pegar o valor que a gente encontrar aqui e substituir lá no pio para achar a corrente. Então você pode ter uma visão mais visionária, né? Porque você vai ver ali, ó, que na hora que isolar a corrente, vai ficar a potência dividido por tensão, ou DDP. E a DDP que ele deu pra gente, ó, é de 220 volts. Então daria para cortar um zero com um zero. Aí vai dar sua preferência. Eu não gosto de trabalhar com esses valores muito altos aqui, então eu vou fazer essa multiplicação agora. Eu gosto de colocar os valores com zero embaixo para eu ignorar eles aqui. Então eu abaixo só depois, lá no final. E aí eu faço aqui, ó, 5 vezes 2 dá 10, sobe 1. 4 vezes 5, 20, mais 1, 21. Coloco o sinalzinho de mais. E 1 vezes 2 dá 2 e 1 vezes 4 dá 4. Aí aqui ó, eu adiciono os dois zeros do meu 1.500 que tinha. Aí 0 mais nada é 0. 1 mais 2 é 3. E 2 mais 4 é 6. Tinha uma vírgula, colocamos uma vírgula. Então a gente tem 6.300 watts. Aqui é muito importante que a gente coloque watts, tá? Para sair a nossa medição em ampere lá na próxima equação. Então essa aqui era a primeira parte do exercício. Encontrando a potência, agora a gente pode substituir na equação do π, né? Quando a gente isola agora a corrente, ó, fica potência dividido pela DDP. A potência acabamos de achar, 6.300 watts dividido por 220 volts. Simplificamos, um zero com um zero. Não vou fazer essa continha aqui, que ela é chatinha, né? Então vou colocar só o resultado pra gente na calculadora, que é de 28, aproximadamente, né? Aproximadamente 28 ampere. Aí devemos voltar lá no texto, que ele pediu pra gente um valor nominal que é sempre múltiplo de 5. Olha aqui, ó, igual múltiplo de 5. Tanto que as respostas, né, pode ver que são todas múltiplos de 5. E o que a gente chegou em 28? O que isso significa? Que o disjuntor, né, ele deve suportar pelo menos uma corrente de 28 ampere para que nessas configurações, ó, de 220, de calor específico e dessa densidade, ele consiga suportar sem desligar ali o disjuntor, né, sem correr nenhum perigo. Então ele precisa ser maior ou igual a 28. 28 não é múltiplo de 5, né? Então a gente vê aqui, ó, todos os valores menores que 28 podemos riscar. Aí ficaria a alternativa A e B. Tem 30 de diferença, né, de corrente entre uma e outra. Então a gente não precisa dessa diferença toda para ter uma margem de segurança. Então o 30 seria a resposta correta, né, a alternativa B, porque ela já é suficiente para suportar ali. Veja que a gente já trabalhou com todos os valores no máximo. Então aquele 28 ele já representa um grau de segurança para a gente. Se você tomar banho no morno,
muito dificilmente você passaria aquela corrente, por exemplo. Então 30 é mais que suficiente e também é o valor mais próximo de 28. Como eu disse, tem algumas outras formas de resolver esse exercício. Eu acho que, fisicamente falando, né, se a gente principalmente pensar uma forma de modelagem de exercício, esse que eu apresentei para vocês é o mais interessante, a partir da conservação de energia. Se você souber uma outra forma que acha mais interessante, mais fácil, deixe nos comentários. Bora para a próxima.